Meu nome é Edson Barros, sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sou técnico de manutenção elétrica. Não sou terapeuta, mas como bom filho de mineiros, aprendi desde cedo a fazer uns chazinhos, alguma coisa aí para cuidar da gente, de uma gripe, uma coisa mais básica, né? E com o decorrer do tempo, ultimamente, pude conhecer aí o canal Autor da Própria Saúde, através do YouTube. Conheci o Daniel Forjaz, um biólogo muito capaz, e fiz um curso de manipulação de ervas medicinais, o qual me ajudou muito a aprofundar mais os conhecimentos. Então, antes se eu fazia um chazinho de açapeixe para curar uma gripe, hoje eu conheço muitas outras ervas que podem beneficiar nesse sentido, conheço o nome científico de muitas outras ervas e tem me ajudado muito. Hoje, se eu tenho algum mal conhecido, alguma dor, alguma enfermidade, ao invés de eu ir na farmácia comprar um remédio, uma caixinha de remédio, eu vou no mato, na horta, do lado de fora de casa e procuro uma erva, faço um chazinho ou faço uma tintura e me medico muito bem, sem efeitos colaterais e com conhecimento. Eu já fiz uma tintura de canela de velho, Miconia albicans, que é bom para dores de artrite, artrose, dor na coluna, né? E é muito reputado, conforme diz o Daniel, e faz sucesso até na minha família, entre meus amigos. O pessoal já me solicita para fornecer para eles, né? E estou aqui também com a erva botão, que é a Crypta prostata, né? Que entre outras coisas, além de antiofídico, também é benéfico para o fígado, né? E é um anti-inflamatório também legal. E eu tenho aqui já fiz também muitas vezes, muitos lotes já, canela de velho, que é a Miconia albicans, né? Com erva baleeira e erva de São João, receita também do Daniel. Então, depois de conhecer esse curso, depois de conhecer muito mais as ervas medicinais, eu estou me dando muito bem com elas, meus amigos, meus familiares, e eu super recomendo. Eu acho que nós devemos estar cada vez mais próximos, né, da natureza, né, das nossas origens, e sem falar que os efeitos colaterais, eles são quase nulos, né? E o Daniel, com toda a sabedoria dele, com toda a capacidade de nos ensinar, ele também explica os senões, né, que ele fala, pode usar senão, então são aquelas contraindicações, que muitas vezes a gente acha que uma erva ela é totalmente simples, que não vai fazer mal, que ela é inofensiva, mas na verdade ela tem as contraindicações dela. Então nada como a sabedoria, o conhecimento, né, o conhecimento para se tornar sabedoria, para a gente poder usar as ervas medicinais com segurança, né, com qualidade e com segurança, sabendo para que usar e por que usar. E hoje eu me considero autor da minha própria saúde. Quando eu tenho qualquer problema, como eu disse para vocês, eu não vou numa farmácia mais. Eu recorro às minhas anotações, ao meu smartphone, pego lá os e-books que eu tenho, todas as informações do Daniel, do canal, pesquiso no YouTube o canal, porque também é importante você ter uma qualidade na informação. Não é você simplesmente jogar na internet e achar que você está conhecendo as coisas, mas você tem que ter uma rastreabilidade, uma fonte segura. E essa fonte segura eu encontrei no Daniel, no canal Autor da Própria Saúde, acompanho. Nós temos um grupo no Facebook que ajuda muita gente, o grupo dos alunos, e é muito legal para quem quer estar mais próximo da natureza, quer cuidar da sua saúde, dos seus familiares. Eu sou quase aí um terapeuta na família, né? Recebi carinhosamente da minha esposa aí o título de Pajé Edson, meu nome é Edson, então Pajé, Edson, troquei trocadilho. E eu estou muito feliz com isso, espero continuar muito com isso e aumentar cada vez mais no meu conhecimento, para fazer esse conhecimento virar sabedoria e poder ajudar as pessoas. Muito obrigado, valeu. Olá, eu sou Daniel Forjaz e esta é a Semana Autor da Própria Saúde. Durante essa semana eu quero mostrar como você pode ter a saúde que deseja, simplesmente com o uso das plantas medicinais. E como essa realidade é alcançável a qualquer pessoa, independente dos seus conhecimentos prévios sobre as plantas, da sua formação ou do lugar onde você mora. Na aula de hoje eu quero destruir 5 mitos muito comuns que faz com que as pessoas desistam, deixem de fazer o uso das plantas medicinais, deixem de acreditar nas plantas medicinais e acabem duvidando que elas sejam realmente a melhor opção nos cuidados com a sua saúde. Nesta aula também eu vou te mostrar os 3 passos importantes que você precisa dar na sua vida para que as plantas medicinais realmente possam trazer os resultados que você espera. E essas dicas podem ser o ponto de virada na sua saúde, a diferença entre alcançar resultados ou não.
Ainda você vai aprender o passo a passo de como preparar a pomada para dores nas articulações criadas pelo autor da própria saúde e que está ajudando muitas pessoas a recuperarem sua qualidade de vida e poderá prepará-la na sua casa, tratar a si mesmo e ajudar muitas outras pessoas. Nesta aula eu quero deixar claro para você por que você pode e deve dominar completamente o uso das plantas medicinais. Mesmo que você ache que tudo isso é muito difícil, ou que você ache que para o seu problema as plantas não servem, ou que usar somente plantas é uma grande loucura. Eu percebo que muitas pessoas pensam dessa forma, pela quantidade de comentários que eu recebo com esse tipo de questionamento. Eu não sei identificar as plantas medicinais. Na minha região eu não encontro plantas medicinais. Eu tenho medo de usar a planta errada. Eu não sei preparar as plantas da forma correta. Eu não sei se posso misturar as plantas. Será que as plantas podem ajudar no meu caso? Quero que você perceba que a maioria das pessoas que tentam usar as plantas medicinais e não conseguem resultados, não conseguiram resolver esses problemas. E isso acontece porque a maioria dessas pessoas que tentam usar as plantas acham que isso é muito difícil, que é muito trabalhoso, que é quase impossível. Mas isso só é uma realidade porque eles não têm o conhecimento necessário e acabam desistindo antes mesmo de começar. Mas quando você domina um método, você passa a saber exatamente o que fazer e como fazer para alcançar os resultados e resolver definitivamente os seus problemas. Isso sem complicação e com total praticidade. Desta forma, usar as plantas, realizar tratamentos e ver os resultados aparecerem se torna uma prática muito divertida e prazerosa para você. E mesmo que você não sofra hoje de nenhum problema de saúde específico, você também precisa desses conhecimentos. Tanto para fazer um trabalho preventivo com a sua família, quanto para poder tratar qualquer problema de saúde que venha a surgir no futuro. Afinal, ninguém está livre de ficar doente ao longo da vida. Assim você terá em suas mãos as ferramentas necessárias para garantir a saúde e qualidade de vida para si mesmo e para as pessoas à sua volta. Ou caso você sofra de um problema crônico e não queira fazer um tratamento apenas com plantas medicinais, não tem problema nenhum. As plantas podem ser usadas em associação com medicamentos químicos e trazem a oportunidade de você alcançar um grande ganho de qualidade de vida, inclusive evitando efeitos colaterais das medicações químicas e ainda melhorando significativamente os resultados dos seus tratamentos convencionais. Na primeira aula dessa semana, eu apresentei para você o resultado de algumas pessoas que decidiram estudar e colocar em prática seus conhecimentos sobre as plantas medicinais e que alcançaram excelentes resultados. Também mostrei os 5 principais erros que as pessoas cometem quando tentam usar as plantas medicinais sem ter o devido conhecimento. Erros que, ao meu ver, podem fazer você perder muito tempo e acabar desistindo de usar as plantas ou ainda piorando a situação de quem precisa de tratamento. São coisas que eu vejo muitas pessoas fazendo por aí e que você precisa definitivamente evitar nas suas práticas com as plantas. Então, se você ainda não viu a primeira aula dessa semana, eu recomendo fortemente que você pare esse vídeo agora e assista primeiro a primeira aula. Pois o que eu mostrei e ensinei naquele vídeo é muito importante para que você entenda o que eu tenho para te ensinar hoje. Agora eu quero agradecer a enxurrada de comentários que estamos recebendo desde a primeira aula. Pessoas que, como você, estão acompanhando a semana e estão deixando seus comentários. Minha mãe, com 72 anos na época, tipo 4 anos atrás, quebrou todos os dedos dos pés e não falou nada. Usou um preparado de mentruz com arnica que colou tudo. Vi que estava mancando e levei na marra no ortopedista, que ficou admirado com o caso e até pediu uma muda da planta. Gente, depois que conheci o canal do Daniel, minha glicose está 120 para baixo. Antes era 250 ou 390, chegando até a 500. Vocês não sabem como é gratificante poder usar as plantas em nosso favor. Só tenho que agradecer ao Daniel e toda a sua equipe. As plantas antibióticas, analgésicas e antitérmicas nos ajudaram de forma incomparável no tratamento odontológico do meu esposo. Foram 12 implantes e vários procedimentos invasivos tratados com chás de folhas, raízes e rizomas. Totalmente curado e sem nenhuma dose de medicação farmacêutica. Foram prescritos amoxicilina de 500 mg, azitromicina, nimesulida e paracetamol. E não compramos nenhum deles.
Estamos felizes e prontos para ajudar outras pessoas nessa luta contra os venenos químicos. Daniel, é um prazer utilizar de seus ensinamentos sobre o uso das plantas medicinais para obter saúde de forma natural. Há pouco tempo usei o chá de erva de Santa Luzia nos olhos da minha filha, pois estava nascendo um terçol. E bastou eu passar 3 vezes ao dia durante 3 dias que ela ficou boa. No primeiro dia, nem dor ela sentiu mais. Bom dia, Daniel. O que me impede às vezes de usar as plantas é quando preciso comprar. Não confio muito, tenho medo de estarem misturadas. Gosto muito de plantar as ervas que eu uso aqui no meu quintal. Desde que conheci o seu canal, já aprendi muito sobre as plantas. Tenho um filho de 4 anos e ele de 15 em 15 dias tomava antibiótico por causa de alguma infecção. Depois que comecei a fazer tratamentos naturais, já faz 10 meses que ele não faz uso de antibióticos. Quando ele tem uma gripe, faço a receita de xarope que aprendi com você e ele se recupera super rápido. Agradeço pelo conhecimento. E esses são só alguns dos centenas de comentários que estamos recebendo. E olha que eu estou tentando responder a todo mundo, mas é quase impossível acompanhar a quantidade de comentários que vem chegando. Pessoas que já usam as plantas medicinais e estão alcançando excelentes resultados. Pessoas que perceberam que as plantas são a grande chave de mudança para a sua saúde e para a sua vida. E também pessoas que gostariam de usar as plantas medicinais, mas ainda não deram os primeiros passos, mas que agora têm a grande oportunidade de aprender e entender para começar a mudança que as plantas podem oferecer. Além dessa incrível quantidade de comentários aqui no Espaço de Aulas da Semana, milhares de pessoas estão participando ativamente em nossa página no Facebook, curtindo, reagindo, comentando e compartilhando nossas postagens. E isso me anima muito a continuar produzindo cada vez mais conteúdos para você. Eu sei que você pode estar pensando nesse momento que essa possibilidade que eu te proponho de uso das plantas medicinais seja uma realidade muito distante ou difícil de ser alcançada. Ou que seu problema é muito grave, que nem adianta tentar tratar com as plantas medicinais. Ou que você não tem acesso às plantas, ou que não tem tempo para estudar e aprender tudo isso para poder fazer seus próprios tratamentos. Mas sobre isso, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Se você está realmente comprometido com a sua saúde, com a saúde da sua família e com os resultados que deseja alcançar, você não pode ignorar essa grande oportunidade de aprendizado com as plantas. Independente da sua formação, do seu conhecimento ou de quanto você já sabe sobre as plantas, você precisa aprofundar o seu conhecimento, porque essa é a única maneira de verdadeiramente alcançar resultados. Caso contrário, você vai continuar tentando usar as plantas da maneira errada, sem saber exatamente o que está fazendo, e vai acabar tendo mais uma vez que entregar a sua saúde na mão da medicina convencional e dos medicamentos químicos. Acredite em mim e lembre-se sempre deste conselho. Daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje o seu aprendizado com as plantas medicinais. Bom, e agora vamos ao conteúdo de hoje. Vamos falar sobre os 5 mitos que normalmente as pessoas ouvem e você também já deve ter ouvido muitas vezes e que podem ser um grande limitante para as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Por isso, eu vou tentar destruir esses mitos e libertar você para seguir um novo caminho. Primeiro mito: os médicos sabem muito mais do que eu, por isso somente eles podem cuidar da minha saúde. Bom, para começar, eu quero dizer que eu não sou contra os médicos. Eu acredito que a medicina seja muito importante e que tivemos grandes avanços no entendimento e no tratamento da nossa saúde a partir da medicina moderna. Inclusive eu considero muito importante termos acompanhamento médico ao longo dos nossos tratamentos, principalmente para termos um diagnóstico exato que nos permita realizar tratamentos precisos com as plantas. Mas o médico não sabe mais sobre você do que você mesmo. Você não pode ser tratado à revelia, aleatoriamente, recebendo orientações confusas que a maioria das pessoas não entende. Por exemplo, um dia você vai ao médico e ele faz um diagnóstico para você. Vamos imaginar que você tenha gastrite e você escolheu tratar essa gastrite com chá de espinheira santa e aroeira vermelha e tomar sucos de batata doce com gengibre para controlar a gastrite, ao invés de tomar omeprazol. Se o médico disser que você não deve, que você não pode se tratar dessa forma e tentar te desanimar para que você comece a usar o omeprazol, você tem todo o direito de dizer que não. E que vai sim, pelo menos tentar o uso das plantas antes de desistir.
Você tem o direito de fazer as escolhas e os tratamentos que achar melhor. A partir de agora, você é a pessoa que vai cuidar da sua própria saúde, que vai ter a autonomia para escolher e o controle sobre o que acontece com o seu corpo. As plantas vão te proporcionar um empoderamento sobre a sua saúde. Não dê ouvidos a frases desanimadoras ou de recriminação do tipo, você é louco, isso não vai dar certo, essas plantas não funcionam, onde é que já se viu usar somente plantas para se tratar? Afinal, se o médico não entende nada sobre plantas medicinais, ele provavelmente não vai aceitar nem acreditar que elas realmente funcionem. O seu pensamento é limitado àquilo que ele aprendeu na faculdade de medicina. E, infelizmente, na faculdade de medicina não se ensina nada sobre plantas medicinais. Felizmente já existem muitos médicos que estão aceitando a fitoterapia como uma realidade. E no futuro eu acredito que a medicina volte seus olhos para esse incrível potencial. Para você ter uma ideia, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, existe um hospital reconhecido pelo SUS que só realiza tratamentos com terapias alternativas e plantas medicinais, onde não existem medicamentos químicos e nem tratamentos invasivos. E em 2018, o SUS acaba de abrir credenciamento para terapeutas integrativos de diversas técnicas, inclusive fitoterapia, para agregar aos atendimentos convencionais já oferecidos na rede pública. Esta é a realidade do futuro. As plantas são a grande chave da saúde do futuro. Segundo mito, e esse as pessoas divulgam muito, os medicamentos químicos são mais fortes que as plantas medicinais e por isso somente esses medicamentos podem nos curar de verdade. Bem, a realidade não é e nunca foi essa. Para começar, os medicamentos químicos trazem de brinde para você uma série de efeitos colaterais. Você trata o coração e ganha uma úlcera. Você trata a úlcera e ganha Alzheimer. E assim por diante. As plantas têm princípios ativos poderosíssimos. E como elas não têm apenas um único princípio ativo, mas um fitocomplexo composto por muitos princípios ativos, além de tratar o problema que você tem naquele momento, ainda causam muitas melhoras na sua saúde. Um exemplo é a erva botão. Ela é capaz de tratar osteoporose, ativando as células que produzem estrutura óssea. E nesse mesmo tratamento, ela vai cuidar do seu fígado, já que é uma planta capaz de desinflamar, estimular e regenerar o fígado. Mas isso só acontece quando você usa as plantas medicinais. Quer ver uma coisa impressionante? Se você usa paracetamol para tratar febre, saiba que pesquisas científicas mostram que o picão preto pode baixar a febre com a mesma eficiência do paracetamol, mas sem destruir o seu fígado. Se você precisa combater uma tosse, já se comprovou que o gengibre é tão eficiente quanto o cloridrato de dihidrocodeína. E se você precisa de omeprazol para tratar a sua gastrite, saiba que a aroeira vermelha traz os mesmos resultados, mas sem causar osteoporose, sem causar Alzheimer. E os frutos do sabugueiro? Tratam a gripe H1N1 com os mesmos resultados que o Tamiflu, que é o medicamento mais renomado para esse caso. E no tratamento das crises convulsivas, as folhas de abacate já demonstraram uma ação muito parecida com a do diazepam. Essa é uma pequena amostra de tudo que as plantas podem fazer por você e pela sua saúde. É esse tipo de conhecimento que eu quero que você tenha. E quando uma pessoa disser para você que plantas não funcionam ou que são uma panaceia, você saberá exatamente o que dizer. Mas como eu disse, esses resultados só são possíveis com o uso das plantas medicinais e não com os medicamentos químicos. Terceiro mito: as plantas medicinais são perigosas e podem fazer mal. Devo admitir que existem plantas que são realmente tóxicas e perigosas, como é o avelós, a babosa, a mandioca brava, as folhas de inhame, o bálsamo alemão, a casca de romã, o cipó mil homens, a mamona. Por isso o conhecimento verdadeiro e aprofundado sobre as plantas é tão importante. Mas a maioria delas só causa problemas de saúde se for usada de maneira incorreta, ou se você confundir as plantas e usar a planta errada. Por exemplo, cipó mil homens possui ácidos aristolóquicos que são tóxicos para o fígado. Por isso nós devemos usá-lo nas doses recomendadas e evitar períodos prolongados de uso. A babosa e a carambola, por exemplo, são plantas que devem ser consumidas com muito cuidado, porque no caso de pessoas com complicações renais, elas podem causar problemas muito graves e levar a pessoa à hemodiálise. Mas se as pessoas ficam preocupadas em usar as plantas por conta dos seus efeitos colaterais ou da sua toxicidade, eu vou mostrar para você o que alguns medicamentos químicos muito comuns e que provavelmente você tem na sua casa hoje podem fazer.
Alguns deles que damos para os nossos filhos pequenos. Efeitos colaterais do paracetamol. O paracetamol pode provocar reações adversas nos diferentes sistemas orgânicos, porém a mais temida reação é a hepatotoxicidade. Embora de incidência rara, há relatos de êxito letal devido a fenômenos hepatotóxicos provocados pelo paracetamol. Pode ocorrer reações de hipersensibilidade, sendo descritos casos de erupções cutâneas, urticária, eritema pigmentar fixo, broncoespasmo, angioedema e choque anafilático. Efeitos colaterais do diclofenaco potássico. Distúrbios do sangue e sistema linfático, trombocitopenia, leucopenia, anemia, incluindo hemolítica e aplástica, e granulocitose. Distúrbios psiquiátricos, desorientação, depressão, insônia, pesadelos, irritabilidade, distúrbios psicóticos. Distúrbios do sistema nervoso, cefaleia, tontura, sonolência. Distúrbios do labirinto e do ouvido, vertigem, zumbido, deficiência auditiva. Distúrbios cardíacos, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, palpitação, dores no peito. Distúrbio do trato gastrointestinal, epigastralgia, náusea, vômito, diarreia, dispepsia, cólicas abdominais, flatulência, diminuição do apetite, irritação local, gastrite, sangramento gastrointestinal, hematêmese, diarreia sanguinolenta, melema, úlcera com ou sem sangramento ou perfuração. Colites, incluindo colite hemorrágica e exacerbação da colite ulcerativa ou doença de Crohn. Constipação, estomatite, glossite, distúrbios esofágicos, doença intestinal diafragmática, pancreatite. Distúrbios hepatobiliares, hepatite, icterícia, distúrbios hepáticos. Hepatite fulminante, necrose hepática, insuficiência hepática. Efeitos colaterais da dexametasona. Distúrbios líquidos e eletrolíticos, retenção de sódio e de líquidos, insuficiência cardíaca congestiva em pacientes suscetíveis, perda de potássio, alcalose, hipocalemia, hipertensão. Irregularidades menstruais, desenvolvimento do estado cushingoide, supressão do crescimento de crianças, diminuição da tolerância aos carboidratos, manifestação de diabetes melito latente e aumento das necessidades de insulina. Úlcera péptica com possível perfuração e hemorragia subsequente, perfuração do intestino grosso e delgado, particularmente em pacientes com patologia intestinal inflamatória, pancreatite, distensão abdominal e esofagite ulcerativa. Convulsões, aumento da pressão intracraniana com papiledema, vertigem, cefaleia e distúrbios mentais. Se todos esses efeitos colaterais não são motivo mais que suficiente para buscarmos uma alternativa viável e mais segura para cuidarmos da nossa saúde e entendermos que mesmo com qualquer risco que as plantas tragam, elas são a opção mais segura para o tratamento da nossa família, então o que nos resta? Será que você está disposto a correr o risco de continuar a arriscar a sua vida e intoxicar o seu organismo na tentativa de curá-lo com medicamentos químicos? Bem, essa me parece uma alternativa pouco inteligente. Agora o quarto mito, e esse é o mito da propensão genética. Muitas pessoas me procuram e dizem, eu tenho diabetes porque é genético, e meu pai também tinha. Ou eu tenho câncer porque é genético, e minha mãe também tinha. Mas até onde isso é verdade? Muitas pesquisas já demonstram que a propensão genética não é um fator determinante para que os problemas se desenvolvam. Muito importante também são os elementos do ambiente e nossos hábitos de vida. Com certeza trazemos em nosso DNA a possibilidade de desenvolver certos problemas que foram herdados dos nossos pais, dos nossos avós. Mas nem todo mundo que tem um caso de diabetes na família também tem diabetes. Ou mesmo pessoas que nunca tiveram um caso na família acabam desenvolvendo problema. Então, o que diferencia as pessoas que desenvolvem e aquelas que não desenvolvem o problema? Imagine que o corpo é como uma máquina cheia de engrenagens e correias. Essa máquina veio de fábrica com algumas correias mais fracas, e tem alguns problemas. Desta forma, se nós forçarmos a máquina a funcionar no seu limite o tempo todo, ou se ultrapassarmos algumas vezes esse limite, ela tem muitas chances de quebrar. E mais fácil será quebrar justamente onde ela é mais frágil.
Um dia a correia arrebenta e a pessoa diz: eu sabia, ela tinha um defeito de fábrica. Mas ela não precisava ter quebrado se tivesse sido usada da maneira correta, respeitando o seu limite. O nosso corpo funciona da mesma forma. Se você tem um caso de doença na família que possa vir a ser repassado geneticamente, é um sinal de que você deve tomar cuidado para não ultrapassar os limites seguros da sua máquina. Do contrário, ela vai quebrar, ou seja, você vai acabar manifestando esse problema. Exageramos na alimentação, no consumo de álcool, nos intoxicamos com cigarro, deixamos de ter práticas físicas saudáveis, de nos preocuparmos com o nosso corpo. O resultado disso é a manifestação de muitas doenças. E no caso dos problemas genéticos, isso é muito mais fácil acontecer. Por fim, o quinto mito. Eu não encontro as plantas medicinais. É difícil encontrar as plantas medicinais. Eu não tenho acesso às plantas medicinais. Essa é a afirmação mais comum entre as pessoas. A desculpa mais esfarrapada para não mudar de vida. Plantas medicinais estão em todos os lugares. Crescem nas calçadas, nas frestas de muro, no quintal, na horta, num terreno baldio, numa praça e até estão disponíveis no supermercado. Duvida? Por exemplo, se você tiver batata doce na sua casa, poderá tratar a gastrite com a mesma eficiência do omeprazol, reduzindo a acidez estomacal, estimulando a regeneração da mucosa. Se você tiver alho na sua cozinha e colocar 3 dentes de alho partidos ao meio numa garrafinha com água e for tomando essa água de alho ao longo do dia, você vai ter um medicamento perfeito para tratar hipertensão, arteriosclerose e trombose, além de estimular o seu sistema imunológico e prevenir dezenas de doenças. E se no seu jardim você tiver um pé de primavera branca, poderá tratar conjuntivite com incrível eficiência. Nas calçadas você pode encontrar quebra-pedra rasteira para tratar hemorroidas e alergias, erva de Santa Luzia para tratar infecções e inflamações, trançagem para dores de garganta e gastrites, erva de São João para tratar artrose, brilhantina para auxiliar o tratamento da diabetes, melão de São Caetano para tratar o câncer. E assim é com dezenas e dezenas de plantas que de tão fácil acesso você nem imaginaria o poder medicinal que elas têm. Por isso, para acabar com essa desculpa, eu vou te mostrar um trechinho de um depoimento de uma aluna que mostra as plantas medicinais que ela encontrou nas calçadas de São Paulo e agora cultiva na sua casa. Bom, estou em casa agora, tá mais tranquilinho aqui para falar. É que eu queria compartilhar mais uma coisa. Olha só. Essa fofinha aqui é a erva de touro, que faz pouco tempo que o Daniel fez um vídeo dela. E aí eu passando, né, eu no meio do trânsito ali, da 23 de maio, eu reparei no canteirinho. E um dia eu tive a oportunidade de parar por ali e colhi ela. Foi muito legal. E aquelas 4 ali no fundo estavam ali brotando no meio numa brecha da minha calçada, um emaranhado. Mandei uma fotinho, já me mandaram a identificação delas, todas têm alguma propriedade, achei o máximo. Já transplantei ali, estão lá bonitinhas. Isso é muito, muito, muito bacana. Então, por enquanto é isso que está me encantando mais, né? Lógico que eu ainda não terminei o curso. Com certeza a hora que eu começar a produzir, que eu tenho vontade, né? Fazer as pomadas, fazer tintura, extrato, ainda não cheguei nessa parte. A coisa com certeza vai tomar outro rumo, mas por enquanto é o que eu tenho para compartilhar. Estou adorando. Como vocês viram, as pessoas criam e sustentam muitas desculpas que na verdade não são verdadeiras. São apenas pretextos para justificar a sua falta de ação e sua falta de coragem diante da vida. E assim fica muito mais fácil dizer que não dá certo e se entregar aos medicamentos químicos mais uma vez. É preciso que cada pessoa assuma a sua responsabilidade e tome para si o controle da sua vida e da sua saúde. Agora vamos falar sobre o que você realmente deve fazer para alcançar os resultados com as plantas medicinais. Esses são pontos-chave de uma mudança verdadeira que você precisa promover na sua vida e na sua consciência. São 3 pontos que eu elenco como os mais importantes e eu peço que você preste atenção e reflita sobre a importância de cada um deles. E se puder, coloque em prática hoje mesmo na sua vida. A primeira questão é a informação. No universo da internet, você vai encontrar um volume imenso de informações. Nos livros, revistas, canais, cursos, toda essa informação precisa ser processada por você e resta a necessidade de avaliar o que realmente serve e o que não serve para você. Informação é tudo o que existe no mundo.
As cores, os nomes, as receitas, informações, lugares, formas de fazer e agir, tudo é informação. E informação é algo que não está dentro de você, ou seja, ainda não se tornou o seu conhecimento. Seria praticamente impossível aprender tudo que existe de informação no mundo. Isso levaria muito tempo e custaria muito trabalho. Por isso precisamos sempre observar o que realmente vale a pena aprender, o que realmente nós queremos transformar em conhecimento. Temos que ser criteriosos e cuidadosos, porque existe muita informação falsa, errada, desconexa. Coisas que não fazem sentido, que não ajudam em nada e que no final podem atrapalhar muito, te confundindo mais do que orientando. Você com certeza não quer esse tipo de conhecimento, porque ele só vai te atrasar no seu caminho de aprendizado. O segredo está em ter fontes seguras, confiáveis, ou seja, procurar a informação com quem você confia de verdade e pode te orientar da maneira correta, com segurança, sem perda de tempo. Muitos livros bons e técnicos existem por aí, muitos sites confiáveis de informação importante, muitos cursos que agregam muito valor às suas práticas. Mas e aí? Como escolher? Como discernir sobre o que vale a pena ou não? Pode não ser tão fácil assim, mas te garanto que quando as informações forem muito milagrosas, quando as receitas forem muito estranhas ou muito difíceis de realizar, quando a pessoa não comprova a fonte da sua informação e não garante a segurança do que está mostrando, provavelmente há algo de errado aí e você precisa ter muito cuidado. Lembre-se, a qualidade da informação que você vai agregar aos seus conhecimentos é o que vai garantir os bons resultados dos tratamentos que você virá realizar. Conhecimento ruim gera resultados ruins. A segunda questão que eu acredito ser primordial e que pode te abrir o caminho para o seu aprendizado e aprimoramento das suas práticas é algo que parece muito simples, mas nem sempre é. Estou falando de dar o primeiro passo e colocar a mão na massa. Muitas pessoas que me acompanham querem aprender mais e começar a usar as plantas para tratar a sua saúde. Mas quantos realmente começam? Tenho seguidores que me acompanham há quase 2 anos e até hoje não prepararam um único chá. As pessoas morrem de medo de fazer escolhas erradas, de não saber identificar uma planta ou de não conseguir preparar um medicamento da maneira correta. Então eu te digo, comece com o que você já sabe. O que você já tem de conhecimento. Eu já disse muitas vezes que informação só se torna conhecimento quando você a aprende de verdade e internaliza a informação. Agora, é preciso dar outro passo e transformar o conhecimento que você tem dentro de você em sabedoria. Sabedoria é aquilo que você faz com o seu conhecimento. Por isso, não adianta estudar, estudar, estudar e nunca colocar nada disso em prática. Seu conhecimento nunca vai virar sabedoria. E o que promove as grandes transformações em nossas vidas é a aplicação dessa sabedoria. Se você não sabe reconhecer uma planta que te indicaram ou que você ouviu falar em algum lugar, use outra que você sabe bem qual é e não terá problemas em usá-la. Por exemplo, se você não sabe reconhecer o chapéu de couro ou as 7 sangrias para fazer um tratamento para hipertensão, opte por sucos de beterraba e chuchu e terá excelentes resultados. Ainda se você não tem acesso à erva baleeira e espinheira santa para fazer um tratamento para gastrite, pode muito bem preparar um suco com batata doce, couve, gengibre e terá os mesmos resultados. Ou se você não sabe preparar uma tintura, não tem problema nenhum. Você pode utilizar um bom chá para fazer o seu tratamento. Por fim, se você não sabe preparar uma pomada da maneira correta, aplique compressas e terá os mesmos resultados. Agora, não conhecer as plantas também não é uma desculpa. Você pode conhecer o seu nome científico, por exemplo, e adquiri-las de um fornecedor de qualidade, de confiança, numa farmácia de manipulação, por exemplo, e realizar os tratamentos que deseja sem nenhuma complicação. Com pouco conhecimento, você já consegue preparar muitos tratamentos eficientes e seguros. Agora, se você não colocar a mão na massa, nunca vai ter a prática necessária. Não importa o quanto você estude e se aprofunde, fazer é o melhor caminho para aprender de verdade. Logo nos seus primeiros passos, você vai se surpreender com os resultados e com certeza se sentirá mais confiante para fazer cada vez mais tratamentos. Agora o terceiro ponto que eu acredito que seja primordial para que as plantas funcionem para você. Você precisa assumir a responsabilidade sobre sua saúde e sobre a saúde da sua família. É muito fácil ir ao médico e esperar que ele diga o que você deve fazer. É muito cômodo.
Mas é por esse comodismo que muitas pessoas que me procuram estão enfrentando os chamados problemas incuráveis, com diagnósticos fatalistas, se tratando a vida inteira sem alcançar resultados. Um exemplo muito comum é o de mulheres que querem engravidar e têm endometriose, ou que têm adenomiose. Normalmente o médico dirá que esse problema não tem cura e que ela não terá condições de engravidar. Mas de verdade, as plantas medicinais podem sim reverter esse quadro e devolver a essa pessoa a possibilidade de ter uma gestação. Ou pessoas que têm artrose e recebem a notícia de que vão acabar numa cadeira de rodas e terão que tomar anti-inflamatórios por toda a vida. Pessoas com gastrite que passam anos tomando omeprazol sem nunca resolver o problema. Pessoas com hipertensão que precisam de medicamentos cada vez mais fortes para controlar a pressão arterial. Ou mulheres na menopausa que já não aguentam mais a reposição hormonal e continuam enfrentando os calores e a falta de libido. Mas essa não precisa ser a realidade. É possível reverter esses quadros, recuperar a mobilidade, eliminar dores, tratar o estômago, controlar a pressão. É possível sim engravidar, é possível recuperar a libido, eliminar os calores da menopausa. É possível. Simplesmente com o uso das plantas medicinais. Agora, se você simplesmente aceitar o diagnóstico médico, vai passar a vida sem poder ter filhos ou vai realmente acabar numa cadeira de rodas. A partir do momento que você assume a responsabilidade sobre o que acontece com o seu corpo e busca alternativas, você encontra os resultados que procura. A mesma coisa acontece com vários outros problemas de saúde, como bronquite, fibromialgia, gastrite, sinusite, menopausa, depressão. As pessoas passam a vida dependentes de medicamentos químicos e tratamentos paliativos, sofrendo com uma cascata de efeitos colaterais e nem sempre encontram os resultados que procuram. Ir ao médico é importante, principalmente para ter um bom diagnóstico e fazermos os acompanhamentos necessários nos nossos tratamentos. Mas seguir os seus conselhos e indicações é uma opção entre muitas outras. Quando você não concordar com o que foi dito, tem o direito de tomar uma nova decisão. E você, o que você precisa para assumir a responsabilidade sobre a sua saúde e poder cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais de maneira natural, de uma vez por todas? Para que a vida mude, precisamos fazer novas escolhas e trilhar novos caminhos. E essa responsabilidade é apenas sua. Não permita que pessoas estranhas determinem o que vai acontecer com o seu corpo ou o que vai ser da sua saúde daqui para frente. Tome o controle da sua vida em suas mãos e construa com as plantas medicinais uma nova realidade de saúde, de liberdade, de felicidade. É possível sim usar as plantas medicinais com eficiência e segurança. É possível sim fazer diferente e alcançar resultados incríveis com as plantas. É possível sim cuidar de si e da sua família de maneira 100% natural. Observando essas 3 questões, você terá dado importantes passos para que as plantas realmente passem a funcionar na sua vida. Não tem segredos, não tem milagres. É preciso estudo, dedicação e coragem para fazer aquilo que você realmente acredita que é verdade. Você vai se impressionar com tudo o que há para aprender e descobrir com as plantas. Não conheço nada mais apaixonante que esse maravilhoso universo das plantas medicinais. E eu tenho recebido mensagens de muitas pessoas que estão pedindo informações sobre o curso de plantas medicinais do Autor da Própria Saúde. Se você ainda não conhece, saiba que esse é um curso que eu desenvolvi para permitir que você tenha todo o conhecimento necessário para fazer o melhor uso das plantas medicinais. É um conjunto grandioso de informações que tem mostrado a centenas de pessoas nas nossas turmas de alunos como as plantas podem promover grandes transformações na nossa saúde. São 60 aulas e mais de 70 vídeos, onde você terá um método capaz de preparar qualquer pessoa de maneira fácil, descomplicada e totalmente didática para saber o que fazer e como fazer em qualquer situação. O curso ainda oferece uma comunidade de alunos que conta com centenas de pessoas que usam as plantas, que praticam e partilham seus resultados, ajudando uns aos outros o tempo todo. Mas nós vamos poder falar mais sobre isso mais pra frente e eu vou te explicar como você pode garantir uma vaga na nossa próxima turma e fazer parte da família Autor da Própria Saúde. Agora eu gostaria que você deixasse aqui embaixo os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Eu te prometo que vou fazer o possível para responder todo mundo. E lembre-se também de convidar as pessoas que você conhece, que gostariam de ter uma nova maneira de cuidar da saúde, para participar conosco no restante dessa semana. Na próxima aula, eu vou te mostrar qual é o meu método, que é o método CQC. Como você pode aplicá-lo nos cuidados da sua saúde e como ele pode ser a diferença entre ter resultados no uso das plantas ou continuar tentando sem chegar a lugar nenhum.
Na próxima aula você ainda vai poder baixar uma ficha anamnética exclusiva para começar a planejar os seus primeiros tratamentos. Agora eu te deixo com a receita da pomada para dores nas articulações, preparada com canela de velho, erva baleeira e erva de São João, que está ajudando muitas pessoas com artrite, artrose, esporão, bursite, reumatismo, dores de coluna e que com certeza vai poder te ajudar muito também. Até a próxima aula! Muito bem, eu quero mostrar para você agora como fazer uma pomada muito simples, muito prática e muito eficiente para tratar problemas como artrose, artrite reumatoide, problemas de coluna, hérnia de disco, bursite, fascite plantar e muitos outros problemas que envolvem os ossos e articulações. Nós vamos usar 3 plantas medicinais, vamos usar a canela de velho, nós vamos usar a erva baleeira e a erva de São João. E acompanhe comigo esse procedimento.